Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, né, para falar com vocês. Eu, professora Amanda, né, do curso de Direito da disciplina Linguagem Jurídica, e aí a aluna, né, nossa querida Joyce, pode falar aí um pouquinho sobre você, Joyce? Olá, eu sou Joyce Cabrini, do curso de Direito. Eu estou no segundo semestre do Claretiano de Batatais. Muito bem. Bom, a Joyce faz parte do nosso grupo de pesquisas, né, do curso de Direito, essa pesquisa, né, provém exatamente daí, né, da participação que ela tem tido às reuniões desse grupo de pesquisa. Então, hoje ela vai expor para a gente justamente esse trabalho que ela tem feito, né, sob minha orientação, e, e versa justamente, né, sobre a Esperança Garcia. E ela vai então falar um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa que tem feito e o que nós verificamos até então, né? Muito mais ela do que eu e que me senti gratificada, né, ao ser apresentada para esse tema. Joyce, pode falar um pouquinho para a gente então sobre esse tema? Bom, é com muita satisfação e orgulho que eu venho falar da Esperança Garcia, uma mulher escrava. Ser mulher no período em que a Esperança Garcia esteve conosco na Terra já era muito difícil. Uma fase muito patriarcal, onde a mulher não tinha voz, não tinha presença do feminino em diversas áreas do mundo, assim, do direito em si, em especial. Né? A Esperança Garcia, ela era uma negra escrava piauiense, e ela lutou pelos seus direitos e pelos direitos daquele que com ela vivia. Ela foi nascida em 1750, registros falam deste período, e ela teve o seu reconhecimento como a primeira advogada pela OAB de Piauí no ano de 2017. E esse acontecimento se teve por fato dela ter escrito uma carta em formato de petição e destinado ao governador da capitania daquele período. Nesta carta, esse é o documento, né? Através desse documento, é fácil identificar que a Esperança Garcia foi uma mulher que alfabetizada, porém ela não praticou a escrita. Justifica-se a Esperança ter sido alfabetizada porque ela pertencia a uma fazenda que era administrada pelos jesuítas. E os jesuítas, eles vieram para o Brasil exatamente para catequizar, né, para buscar novos fiéis. Então, eles alfabetizavam as pessoas indo na contramão do que a lei, a norma daquele período, porque dizia que os negros não poderiam ser alfabetizados porque isso representava perigo para os seus donos, né, dos seus escravos. Esta aqui é uma tradução fiel da Carta da Esperança Garcia. Esta é uma versão atualizada. Eu vou ler para vocês. Eu sou uma escrava de Vossa Senhoria da administração do capitão Antônio Vieira do Couto, casada. Desde que o capitão lá se foi administrar, que me tirou da fazenda dos algodões, aonde vivia com meu marido, para ser cozinheira de sua casa, onde nela passo tão mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancada em um filho, nem sendo uma criança que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim, não posso explicar que sou um colchão de pancadas. Tanto que caí uma vez do sobrado abaixo, peada. Por misericórdia de Deus escapei. A segunda, estou eu e mais minhas parceiras por confessar há 3 anos, e uma criança minha e 2 mais por batizar. Pelo que peço a Vossa Senhoria, pelo amor de Deus e do seu valimento, ponha os olhos em mim.
ordenando ao procurador que mande para a fazenda onde ele me tirou, para eu viver com meu marido e batizar minha filha. De vossa sua escrava, Esperança Garcia. Na carta, não é fácil visualizar os pedidos da Esperança, né? E os pedidos dela não é nada além do que os direitos que eram positivados naquele período. São direitos naturais, a grande maioria, e costumeiro dos brancos, quando ela cita que ela e mais a amiga estão há 3 anos sem confessar. Quando ela fala que a criança dela ainda não foi batizada, e fala do esposo. Eu apresento para vocês agora um comparativo da caligrafia, né? A caligrafia da Esperança Garcia e do lado a caligrafia de um capitão. Então, vocês podem ver a diferença de uma pessoa que teve a oportunidade de treinar a sua escrita e de uma pessoa que não teve a mesma oportunidade, no caso, a Esperança. Mas o que caracteriza ainda, né, Joyce, que você falou, justamente, né, esse fato dela ter sido alfabetizada, porque de alguma forma ela conseguiu colocar, né, aquilo, o pouco que ela sabia, né, ela colocou ali em questão, ela deixou isso escrito, né, ela ousou, teve a coragem de colocar isso, né, para o governador da capitania, né, então é uma pioneira, né. Assim, ó, quando eu me deparei com esse tema, eu fiquei pensando no período de amadurecimento da coragem da Esperança até ela escrever essa carta. Porque foi um ato de muita coragem em escrever e encaminhar, porque ela não sabia os resultados, né? O que ela poderia colher dessa carta, né? Lembrando que a mulher ela não tinha direito praticamente nada, né? Naquele período, muitas mulheres escravo por si só não eram nem considerados como possuidores de alma, né? E as mulheres não, elas eram na grande maioria reconhecidas como bebelôs, né? Para cuidar da casa e estarem em festa, em eventos com o marido, as mulheres brancas, né? Os escravos, Isso. eles serviam para servir, somente isso e mais nada. Na carta, né, a Esperança Garcia simboliza, ela foi uma mulher antagônica do tempo, né, da época dela. E isso já, por si só, já é motivo de muito orgulho. Ela não pede nada além do que lhe é direito garantido, né? Ela não solicita sua liberdade, ela não pede a liberdade dos outros, ela só pede aquilo que existem normas, já naquele período, tudo que ela pediu era garantido por normas existentes, né? Ela endereçou a carta ao governador da capitania. Existe uma discussão atrás sobre como essa carta chegou até ele, né? Quem foi a pessoa que ajudou com que essa carta chegasse até o governador da capitania. E na carta, né, em específico, em relação aos pedidos da Esperança Garcia, né, que como eu já disse, que eram cultura dos brancos, e o casamento naquele período, o casamento, ele era reconhecido apenas pela Igreja Católica, né? O casamento religioso, ele era reconhecido apenas pela Igreja Católica, após o Concílio de Trento, em 1545, e é um contrato entre duas pessoas que tem caráter sacramental monogâmico, indissoluto e heterossexual. Então, naquele período, existia uma norma que garantia que os negros casados não poderiam ser vendidos separadamente. Lembrando que a Esperança vivia em uma fazenda que era administrada pelos padres jesuítas. Então, não existe documento que comprove o casamento dela, porque se existe algum documento, ele está aos cuidados da Igreja Católica. Muito provavelmente não exista, porque eles não poderiam, existia ainda muita dificuldade para os padres jesuítas colocar de maneira bem transparente os atos que ele tinha na fazenda, e isso como
prova a Esperança Garcia saber escrever. Isso já é uma prova de que eles não seguiam fielmente as normas, né? Eles quebravam uma ou outra aqui para que eles pudessem catequizar os negros. Então, Esperança Garcia era casada, ela não podia ser separada do esposo. E foi. E foi separada. Aí a gente já encontra um direito cerceado dela, né? De estar separada do marido. Ela teve os seus direitos cerceados e ela expressou isso através da língua, né? Realmente, os escravos que alfabetizados representavam, sim, perigo para a coroa e para os administradores da fazenda. Esperança também nos diz isso, né? Que através da língua, a linguagem permitiu que ela ficasse eternizada e que hoje, em 2021, eu estivesse aqui falando para vocês sobre a Esperança Garcia, porque existe um documento escrito por ela que comprova a existência dela, né? Então, ela é um símbolo no meio jurídico, porque ela escreveu em formato de petição, que é usado esse formato de petição, usa-se até hoje, né? Se o esperado, que seria que a Esperança tivesse a perda da sua personalidade, não existiu, né? Foi a partir desse momento que ela adquiriu-se uma personalidade de mulher negra e escrava, e foi considerada postumamente como a primeira advogada do estado do Piauí. Muito bem, exatamente. Eu gostaria também de acrescentar, professora Amanda, se possível for, Sim. que quando ela pede também sobre o batizado, também existia naquele período uma norma em que os senhores tinham a obrigação de batizar os filhos dos escravos, como maneira de conseguir mais cristãos para para os jesuítas, né, para o movimento para a Igreja Católica em si. Naquele momento. Sim, sim, exatamente, né? Então foram esses dois direitos, né, cerceados ali, e ela justamente sabia disso, né? Ela teve acesso a isso, não temos como, né, verificar como foi esse acesso a isso que ela teve, né? Se por intermédio de alguma pessoa, né? Se por intermédio de alguém que tinha acesso a outras pessoas, porque como os escravos saberiam os direitos que eles tinham, né, naquele momento. Quanto menos direitos eles soubessem que eles tinham, melhor, né, para a condição do senhor de escravos, né? Exatamente. Então, ela teve esse contato, ela teve esse acesso, mas foi justamente essa sabedoria que ela teve, esse conhecimento que ela teve, né? E ela utilizou esse conhecimento, colocou isso em registro, né? Então, é só a partir de um registro, que é justamente isso que a Joyce colocou no último slide, é só a partir de um registro, e esse registro se dá por meio do exercício da língua, né? Da linguagem em si, que ela consegue, né? Se perpetuar aí e ser considerada a primeira advogada do Piauí. Né? Então, o trabalho, né, justamente expõe essa relação, né, que há entre o direito e a linguagem, e essa estreita relação, né, que existe, pois o direito só é um direito se ele puder ser expressado pela linguagem. Né? Se ele não, se a linguagem não está aí, né, para expressar um determinado direito, ele não tem existência. Então, esse ato da Esperança Garcia comprova, né, justamente essa grande questão. Né? Tantos outros institutos jurídicos que a gente pode verificar, como a Joyce colocou aí, mas é justamente esse ponto, né? Essa relação estreita entre linguagem e direito, que traz para a gente toda essa oportunidade de conhecimento hoje, aqui, né, no mundo atual. Sim, e também a carga de conhecimento. Eu recentemente, semana passada, tive acesso a uma informação de que especula-se a criação de uma peça teatral exatamente do tema Esperança Garcia. Então, eu fiquei muito feliz de, antes do surgimento dessa notícia, eu já estar pesquisando e querendo conhecer e levar para mais pessoas
a Esperança Garcia a importância da linguagem, a importância de se lutar por você e pelos outros, porque a esperança ela cobra não só para si, mas para os outros que ali estão, do coletivo, e não só de um único ser, não só o egocentrismo, né, mas do coletivo. Fiquei muito feliz em saber que a Esperança vai ter mais este reconhecimento. E que bom, né? Então, uma linguagem se transformando em outra linguagem, enquanto a gente está aqui, né, no direito, né, a gente percebe que essa voz feminina ecoa aí em outros setores, né, em outras linguagens também, né? Mas no que nos toca aqui, né, a grande questão é justamente essa: um ser que é tido como não ser, né? Exatamente adquire sua personalidade após a morte, que ela deixaria, ela passaria ela voltaria a não ser, né? Aquele não ser que com a morte se torna um não ser, né? Tinha tudo para ser isso, mas ela não passa, né? Despercebido justamente após séculos, ela tem esse reconhecimento aí, né? E seu direito justamente verificado, né? Essa é a sua grande importância. E aí depois que a Joyce iniciou essa pesquisa, vem então à tona essa questão, e acho que casa muito bem, né, com a importância do tema discutido aqui, né? Muito interessante. Que todos nós tenhamos a oportunidade de ser eternizado através da linguagem. Quando não mais estiver aqui, que algo meu esteja aqui para todos. E do direito, né, Joyce? Da linguagem, do direito, né? Isso, a linguagem existe, e a linguagem em si é um direito também, né? É só pelo exercício da linguagem, aquilo que a gente tem, que a gente se constitui como um ser, como um ser humano, né? Exatamente. Então, bom, acho que era isso que a gente tinha para falar, né? Por hoje, para o pessoal, né? Em virtude também do nosso tempo estar se encerrando aqui. E esse trabalho tem um andamento, né? E esperamos que a gente possa, né, apresentar mais ideias para vocês a respeito desse e de outros trabalhos que a Joyce vier a fazer futuramente, né? Porque é uma pesquisadora nata. Eu agradeço a oportunidade, a confiança, e espero que em uma próxima oportunidade estejamos todos juntos para discutirmos os nossos temas e todo mundo poder se ver. Isso, que a gente possa estar num ambiente, né, físico também, né? Que bom que o virtual nos possibilita isso agora, mas que em outro momento a gente também possa estar, né, discutindo isso de forma física, exatamente, né? Que assim seja. Bom, pessoal, até a próxima então, e até mais.